Olá pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Mota, do perfil Leonardo Mota M underline, e hoje é segunda-feira. Para quem nos acompanha sabe que segunda-feira é dia de trazermos a resposta à nossa enquete dominical lá no Instagram, nossa tradicional enquete, nós temos aí mais de 2 anos, onde todos os domingos trazemos um assunto, um tema importante para discutir, geralmente um caso concreto que chega para a gente aí, de algum colaborador, de algum amigo, de algum colega, ou algo que nós escutamos desse mundo de licitação, que tem muita coisa para se discutir, correto? Dessa vez, meus amigos, nesse domingo agora, nós vamos discutir um assunto importantíssimo, que é a definição da convenção coletiva de trabalho nas licitações para fins de orçamentação da administração e no momento do cadastramento da proposta pelo licitante. É um assunto importante, que surge muitas dúvidas, já vimos muitas impugnações sobre essa situação, né? Já vimos judicialização, inclusive, que é um tema importante e considerável, né? Na área de contratação de serviço terceirizado com mão de obra residente, certo? Vamos começar pela nossa enquete. Olha só. Então, uma determinada Secretaria de Estado publicou um edital para pregão para a contratação de serviço continuado de operador de fotocopiadora com mão de obra residente, seguindo as regras da IN SEGES número 5 de 2017. Meus amigos, a Instituição Normativa SEGES 2017 é muito conhecida na administração pública federal, é utilizada praticamente por todos os órgãos, e alguns órgãos estaduais, eu já vi inclusive órgãos mais utilizando lá, regulamentando, informando que regulamentando dentro do próprio edital, né? Na verdade não seria o mais correto, mas utilizando as regras da IN SEGES número 5 para a sua contratação de serviço terceirizado com mão de obra, inclusive a planilha da IN. Nós sabemos que a Instrução Normativa número 5 de 2017, quando você for contratar serviço com mão de obra residente, existe uma planilha onde você vai colocar todos os insumos referentes à mão de obra, salário da categoria, encargos sociais, a questão de férias, 13º salário, o valor de uniforme, valor de equipamento, depreciação em algumas situações, material e os impostos, os tributos lá que envolvem a contratação, além das despesas administrativas e o lucro da empresa. Então, a planilha que ao final ela dará o valor da proposta a ser oferecida, ou no caso da administração pública, ela dará o valor estimado daquela contratação. É uma planilha que nós utilizamos para verificar se aquela proposta, inclusive, está execuível ou não. Certo? Então, essa Secretaria de Estado então, utilizou as regras da Instituição Normativa número 5 de 2017. Vamos continuar a nossa enquete? Considerando que o edital regrava que as empresas deveriam apresentar sua proposta seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho do sindicato Xing Ling, sendo desclassificadas as propostas que não observassem a referida Convenção Coletiva de Trabalho, determinada licitante impugnou o edital, justificando que poderia apresentar proposta com base na Convenção Coletiva da sua atividade principal. E aí, essa licitante está correta? A impugnação está correta? Deve ser julgada procedente? O edital deve ser alterado? E deve se seguir essas regras? Muito importante, e essa é a nossa discussão. Vamos começar, então, a resposta dela pela Instrução Normativa número 5, 2017, certo? Vamos lá. A Instrução Normativa número 5, 2017, lá no item 1, 6, lá da elaboração da proposta, o quarto licitante, então ele traz as regrinhas de como deverá ser elaborada a proposta. E uma das regras, meus amigos, está na linha C, né, na linha C do item 6.2. Então, a proposta da licitante deverá indicar quais são os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou dissídios, né, que rege a categoria profissional que executará o serviço e o CBO, né, a classificação brasileira de ocupação. Então, é exatamente isso. Olha só, o edital regrou, por exemplo, o operador de fotocopiadora, né, que nós vimos aqui, foi isso? Operador de fotocopiadora. No edital, o que é que constará no edital? É realizada a fase de planejamento da licitação, estudo técnico preliminar, advindo lá do documento de oficialização da demanda, ou do documento de formalização da demanda, de acordo com o seu órgão, né? Mas aquele documento que dá início àquela demanda, aquela contratação, onde a unidade demandante, requisitante, vai dizer assim, qual a necessidade, depois elaborar o estudo técnico preliminar, depois o termo de referência e a planilha de formação de preços, né, formação de custos, que servirá, inclusive, para estimar o valor da contratação.
E isso é muito importante entender. Olha só, a convenção coletiva de trabalho, que é definida como sugestão, né, para atendimento daquela necessidade, ela não vai amarrar a contratação. A convenção coletiva é definida pela administração. Aquela convenção coletiva onde você vai buscar o salário da categoria, ela vai ser utilizada apenas para estimar o valor daquela licitação. E no momento de apresentação da proposta, a licitante deverá apresentar aquela convenção coletiva ou aquela proposta com base na convenção coletiva, onde vai constar um salário da atividade que ela presta o serviço. Ela poderá prestar aquele serviço que é o objeto, né, para atender a necessidade da administração pública. Então, de forma alguma, a licitante ela está amarrada àquela convenção coletiva, aquele salário lá que a administração pública exige. Obviamente, existem exceções onde há a possibilidade da administração pública regrar, né, um salário, inclusive fora de convenção coletiva, de acordo com um trabalho, de repente, diferenciado, onde você não encontra em convenções coletivas o salário daquele profissional que executará aquele serviço. De toda forma, a administração pública estará indicando aquele valor daquela remuneração, daquele salário, para fins de estimar a contratação. Mas isso não impede que aquela licitante chegue com sua proposta e diga assim, eu presto o serviço dessa forma, através dessa convenção coletiva, que tem um salário X, inferior, inclusive, ao estimado, né, ao indicado para a estimativa da administração pública. Tá certo? Isso, inclusive, meus amigos, está já em entendimento do Tribunal de Contas da União. Nós temos aí 2 acordos, inclusive recentes, onde eles falam, olha só, Acordo 2601/2020 do plenário é regular a exigência de que as propostas dos licitantes indiquem os acordos coletivos, as convenções coletivas ou as sentenças normativas que regem as categorias profissionais. As propostas devem considerar o enquadramento sindical pela categoria econômica preponderante do empregador, certo? Então, o empregador, aquela empresa, ela indicará qual é a categoria que ela vai prestar aquele serviço e não necessariamente está amarrada à categoria, à convenção coletiva indicada como referência para a estimativa da administração pública. Temos outro acordo, né, mais recente agora da primeira Câmara, não é da plenário, mas uma situação semelhante. Olha só, na contratação de prestadores de serviços terceirizados, não abrangidos por convenções coletivas, olha só, é um outro caso, não abrangido por convenção coletiva, é indevida a fixação de salários pelo edital da licitação, consistindo em mera estimativa o valor constante do orçamento, não sendo permitida a desclassificação de licitante por cotar salário inferior ao estimado. Então, vemos, meus amigos, que inclusive há essa outra situação. Né? Em uma determinada situação da administração pública necessita daquela atividade para atender sua necessidade, a administração pública pode não encontrar na convenção coletiva um salário, de acordo com o salário oferecido no mercado, isso é muito importante. Pode ser que a administração pública não encontre numa convenção coletiva. Pode ser que tenha uma categoria lá que o valor de uma convenção coletiva seja R$2.000, mas para aquela atividade específica da administração pública, aquele salário não permitirá que uma empresa preste o serviço com qualidade, com eficiência e buscando um profissional de qualidade. E a administração pública poderá, de repente, justificadamente, entender, né, e justificar, dizendo que aquele salário estimado da contratação será, por exemplo, R$2.500, acrescido lá R$2.500, em virtude de quê? Da pesquisa de mercado realizada para aquela atividade a ser realizada. Tá bom? Então, olha só, realmente 73% dos colegas acertaram. A proposta a ser apresentada pela empresa, ela não está obrigada a apresentar uma proposta regrada apenas na convenção coletiva indicada no edital para fins de orçamentação, de estimativa do preço. Ela vai indicar, né, a atividade daquela convenção coletiva da sua atividade preponderante. Preponderante daquela empresa, obviamente, deverá existir uma categoria, né, que atenderá aquela atividade da administração pública. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação de muitos aí, mais de 300, 400, acho que foram quase 400, né? Dessa vez não chegaram a mais de 400, mas quase 400 participantes. E muito obrigado pelas
contribuições no direct, nosso grupo do Telegram. Lembrando, né, novamente, nós temos um grupo do Telegram exclusivo sobre licitações de contratos. Quem tiver interesse, clica lá na nossa bio, tem lá o link na nossa bio. No post também terá esse link onde você entra direto e vem contribuir com a gente. Vem discutir licitações de contratos, vem trazer uma situação sua, prática, para que o grupo possa discutir. São mais de 300 profissionais do nosso grupo do Telegram, cada um com sua experiência, com sua expertise, com seu conhecimento, esferas estaduais, federais e municipais, inclusive licitantes. Inclusive outros professores fazem parte do nosso Telegram. Tá bom? Então, mais uma vez, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Um abraço.